Opa, boa noite, boa tarde, bom dia para todos vocês que talvez estejam vendo esse vídeo. Hoje eu vou ensinar para vocês como chegar em 40 acertos em humanas. Não é uma coisa muito difícil, mas também não é uma coisa muito fácil. Então, antes de eu te ensinar o meu método que eu batizei de método dos 3 olhos, isso mesmo, método dos 3 olhos, primeiro você tem que ter a base. A base para você ter um conhecimento sólido para fazer a prova do Enem, você antes de tudo tem que construir e instalar em você as habilidades. As habilidades elas vêm lá na matriz de referência, você já deve ter ouvido falar em vários outros vídeos por aí do YouTube, mas nesse vídeo em questão eu vou te falar sobre as habilidades, sobre em geral o método dos 3 olhos. Você vai ter que ter 3 técnicas que vão formar uma única técnica. Esse método, que ele é constituído por esses 3 componentes, você vai precisar aplicar eles individualmente e em conjunto quando você já estiver num nível tanto quanto avançado. Bom, o primeiro que eu gostaria de falar é a matriz de referência e as habilidades. Bom, como você já deve saber, humanas é muito previsível no Enem. Você pode pegar aí várias questões e começar a fazer. Eu lembro que na época, como eu estudava por habilidades, eu fazia geralmente uma lista de 30 a 40 questões de acordo com as habilidades, porque geralmente são 5 competências, se eu não me engano, para humanas. Você vai ter que lidar lá, primeira competência de cultura, segunda competência você vai ter que lidar com relações internacionais, fontes históricas, enfim. São várias vertentes que você vai ter que agrupar e organizar elas já com o treinamento das questões. E para você poder ter essa análise, conseguir identificar, você ler a questão e conseguir identificar, você vai precisar fazer várias questões. E para isso que serve a prova antiga. Por exemplo, a prova desse ano, ela não fugiu dos padrões das últimas edições. Principalmente se você for pegar a prova de 2023, 2022 e 2021, de humanas você vai ter praticamente garantido os 30 acertos se você saber estudar com eficácia. Você tem que analisar os seus erros e verificar onde você errou, por que você errou, se é falta de conteúdo, se é falta de atenção, e principalmente após ter feito várias provas antigas, eu chego no terceiro ponto, que é a velocidade. Ou seja, nesse método você vai ter que identificar com as habilidades as questões modelos, as questões padrões que vieram no teu Enem. Você vai ter que, em segundo, fazer muita prova antiga, porque isso vai te dar maior resistência e melhor capacidade de se adaptar no momento que você estiver fazendo a prova. E terceiro, você vai ter que cronometrar o seu tempo. É muito importante que tu faça isso, porque quando chegar perto da prova em novembro, você vai ter que ter uma ideia de quanto você vai tá batendo o tempo ali. Você pode chegar em 1h30, quase 2 horas, então você tem que analisar o seu tempo. Porque você sabe, no primeiro dia você não tem apenas a prova de humanos, você tem a prova de redação e a prova de linguagens. E você tem que analisar quais são as suas dificuldades, analisar as matérias que você tem dificuldade. Geralmente as que dão mais trabalho em humanas são aquelas ligadas à geofísica. Então tenta pegar essas matérias mais difíceis e colocar elas agora no começo, para quando chegar lá na frente você não ficar com uma lacuna tão grande assim nessas matérias difíceis. Mas antes de tudo, foque no básico bem feito, para você fazer uma boa prova do Enem e chegar nos 40 acertos. É possível chegar em menos de 3 meses se você conseguir aplicar essa metodologia. Bom, eu não me apresentei, mas meu nome é Felipe e se inscreve no canal aí, segue os nossos vídeos, as nossas postagens, e no próximo vídeo eu vou deixar algumas recomendações de leitura que são ótimas assim para você poder desenvolver o hábito e a velocidade nessas questões. Você saber o que o texto quer dizer
apenas pegando algumas entrelinhas, algumas palavras-chave, pode fazer o diferencial no seu Enem. Como por exemplo aqui, eu gosto de fazer questões assim, eu vou logo riscando e marcando elas, alguns padrões que eu vou enxergando aqui em humanas. E tem muitas palavras que são palavras-chave que podem te ajudar no dia da sua prova. Se você vê questões falando sobre cultura, falando sobre memória, sobre artefatos culturais, patrimônio cultural, nossa, isso cai muito e tu tem que ter certeza da alternativa que tu marcar. Então, é isso, espero que tenha curtido o vídeo e tamo por aí. Meia-noite, horário oficial do Óleo de Macaco.